Olá, bem-vindos! Você está no Jurisprudência Constitucional, edição do dia 9 de novembro de 2021. E hoje nós vamos falar sobre as decisões do STF do dia 8/11 de 2021. A primeira delas foi na ADI 4636 e no recurso extraordinário 12409999. A decisão do Supremo foi declarar inconstitucional a exigência de inscrição de defensor público na OAB. Isso mesmo, e tem fixação de tese no recurso extraordinário. Tese número 1074. Importante, mas cuidado da pegadinha. Apesar da fixação de tese e estar em repercussão geral, também foi julgada uma ADI. Então o efeito é vinculante, não somente para o Poder Judiciário, mas para todo o quadro da administração pública, direta e indireta. Fique ligado. Enfim, a tese fixada foi: é inconstitucional a exigência de inscrição do defensor público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha que interessante, porque a Lei Complementar 80 dispõe que é preciso ser advogado para se inscrever no concurso público. E o STF não invalidou essa regra, só invalidou a exigência de que o defensor público, após nomeado, após empossado, tenha que estar nos quadros da OAB. Então, importante decisão e você deve ficar atento a esses detalhes. Foi declarada inconstitucional a norma do artigo 3º, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Próxima decisão que nós vamos trabalhar é a seguinte, ADI 6848. STF entendeu que estados não podem criar teto remuneratório para municípios. O caso foi o seguinte: a Constituição do Amazonas, no artigo 109, inciso 10, dispôs o seguinte: fica fixado como limite único, no âmbito de qualquer dos poderes do Tribunal de Contas, do Ministério Público do Estado do Amazonas e dos municípios, para fins do artigo 3711 da Constituição, o subsídio mensal em espécie ao dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado. Gente, existem dois modelos de divisão, ou seja, da remuneração. O primeiro é a regra geral do artigo 37, inciso 11, que estabelece subtetos, com base em governador, prefeito, ministros do STF, enfim, e esse se aplica aos municípios. Contudo, a emenda 45 introduziu o artigo 37, parágrafo 12, que dispôs um limite único, sem subtetos. E o parâmetro seria o salário dos desembargadores. Contudo, o STF entendeu nessa ADI que, como não consta no parágrafo 12º, parágrafo 12 do artigo 37, a menção aos municípios, não é possível que Constituição Estadual adote essa regra do 37, parágrafo 12º. Olha que decisão importante. Então, estados não podem criar teto remuneratório para municípios, porque para eles se aplica a regra geral. Então, resumindo, existem dois sistemas de teto remuneratório. O primeiro com subtetos, que é a regra, e se aplica para os municípios também, estados, municípios também. Agora, o do parágrafo 12 do artigo 37, que é uma faculdade aos estados de instituir um limite único, esse não se aplica aos municípios porque não há previsão expressa na Constituição.
e isso violaria o Pacto Federativo. Vamos à próxima decisão importante. A próxima decisão do STF é na ação penal número 1044, que refere-se à substituição de prisão preventiva do deputado Daniel Silveira por medidas cautelares. Aqui o Supremo confirma seu entendimento de que pode sim o STF aplicar as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, Código de Processo Penal. Então, fica essa dica, contudo, devem estar obedecidos os requisitos do artigo 282, necessidade e adequação. Próxima decisão é a ADI 4377. E é muito interessante essa decisão do STF, porque anistia administrativa para servidores públicos estaduais só pode ser prevista por lei estadual. Lei federal não pode regulamentar a matéria, a não ser que a anistia seja referente a crime, porque aí a relação entre a anistia e a competência da União para legislar sobre direito penal. Contudo, quando se trata de infração administrativa, não é o caso. E por esse motivo, por violação ao princípio federativo, no entendimento do STF, foi declarada inconstitucional parte do artigo 3º. Foi declarado inconstitucional parte do artigo 3º da Lei 12.191 de 2010. Por hoje é isso, espero que tenham gostado. Curte o nosso vídeo aí, compartilha com os amigos e até a próxima edição do Jurisprudência Constitucional. Grande abraço!